Então, aqui nós temos aqui, meninas, ó, os moldes já cortadinho, tá? No jeito. Aí eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Esse molde, ele tá preparado para cortar na idade de 8 anos, de 6 anos e 4 anos, tá? A diferença nisso, na hora de cortar, se vocês ir cortar para 6 anos, né? Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês, ó. Se vocês ir cortar para 6 anos, vocês vão dobrar, ou seja, diminuir o molde 1 centímetro no fundo e 1 centímetro aqui. É a diferença de tamanho, tá? Pra gente que trabalha todo dia, cortando, às vezes nem precisa muito dessa demarcação. Mas de início é bom pra você pegar a prática, né? E quando você desejar mudar o molde para a idade de 4 anos, você vai dobrar 1 centímetro novamente no fundo e mais 1 centímetro na lateral, tá? Foi assim que eu preparei o nosso molde para hoje, para essa aula, tá certo? Lembrando que temos que colocar aqui, ó, o lado é a frente, colocamos, né? Se é ao lado das costas, colocamos a indicação, pra gente não se perder na hora do corte e montagem de peça, né? Outra coisa, se vocês observarem aqui, ó, nós não temos o molde inteiro, mas sim uma parte. Isso quer dizer que você vai ter que cortar com um tecido dobrado. Então, você sempre, quando você preparar o molde assim, só de uma banda do molde, então você coloca essa demarcação, né? Dobra do tecido. Pra evitar que a gente se perda na hora. Mostrando aqui pra vocês também, ó, essa diferença de tamanho aqui na idade. É 1 centímetro, eu já falei pra vocês, vamos conferir, ó. 1 centímetro, tá vendo? De uma demarcação pra outra, é 1 centímetro. Tira 1 centímetro ou aumenta 1 centímetro. Sempre que tirar na lateral ou aumentar na lateral, lembrar também que na parte do fundo tem que ser feita o mesmo procedimento, tá certo? Outra coisa que deve ser analisado é isso aqui, ó. Quando você preparar o molde, tenha bastante cuidado para quando você ir montar a peça, ela não ficar tecido sobrando de um lado ou do outro, né? Você confere direitinho, faz essa transferência do molde aqui para a folha de corte. Com bastante atenção para que ela fica certinha, ó. De um lado e do outro. O fundo também, a mesma coisa, tá? Certinho. Por que o que vai acontecer? Se você cortar essa parte, ficar estreita, essa outra, quando você ir pra lá, ela vai ficar pra um lado, pro outro, você não vai saber de que lado tira. E o que vai acontecer? A peça vai ficar com defeito. Outra coisa a ser observada, gente, é não perder isso aqui, ó. Aqui tá certinho aqui, né? E vejamos que a lateral das costas da calcinha, ela é maior. Ela não pode ser o mesmo tamanho, porque também vai dar problema na peça, tá? Mas isso aqui é um cuidado, porque quando você tem o molde lá pra fazer a transferência pra cá, ele tá perfeito, tá, gente? A única coisa é vocês ter atenção na hora da transferência pra você nem tirar quantidade aqui, né? E nem aumentar, porque qualquer 1 centímetro a mais que vocês colocar numa peça, ela vai ficar com problema, tá certo? Então, vamos pro corte. Pronto, então vamos aqui pro corte, viu? Olha só, a gente, como é uma peça pequenininha, então você pode tá aí, ó, pegando as sobras dos tecidos que você já cortou aquele maiô, aquele biquíni adulto que exigia mais tecido. E aí, você vai pegar a outra parte, né, da sua preferência. Eu escolhi uma cor preta aqui, tá? Escolhi uma cor preta. Vou usar uma cor de forro que vai facilitar vocês enxergar na hora da costura, tá bom? Olha só. Então, vamos fazer a marcação, igual eu expliquei pra vocês, né? Aqui a dobra do tecido.
tem que acompanhar o fio do tecido direitinho, porque senão depois, na hora que a pessoa vestir, você vai estar vendo que o fio do tecido tá de lado oposto e que a peça não ficou bem boa, tá? Aí você vai segurando, vai marcando, viu, gente? Olha, tem gente que marca com lápis, tá? Marca com a caneta. Eu não aconselho ninguém marcar com caneta, certo? Porque se você marcar e o teu corte tirar o risco da caneta, então, muito bem. Mas se for o caso de você fizer um risco com a caneta e ele ficar pro lado de dentro da peça, você pode ter dificuldade para tirar, né? Tem método, algumas receitas aí que você pode estar tirando? Tem, né? Com certeza tem. Para tudo hoje tem um jeito. Mas eu aconselho mesmo, olha só. Eu aconselho aquela sobrinha do sabonete. Eu não gosto mais de usar o giz de alfaiate, viu, gente? Porque o giz de alfaiate, toda cor de tecido exige uma outra cor de giz. Então, eu prefiro aquela sobrinha de sabonete, que quando eu termino de fazer a minha peça, o que que acontece? Eu só vou lá, passo uma aguinha e fica perfeita, sai o risquinho facinho, tá? E até mesmo se você não quiser lavar, isso aqui não vai te afetar, porque na hora da costura ele vai sumir, tá? Então, ó, tá riscadinho, igual eu tô falando pra vocês, o sabonete que eu tô riscando, viu? Olha, como eu já tenho uma temporada, eu tenho mais de 6 anos que eu trabalho na costura, viu, gente? Então, eu corto certinha na linha que eu risquei. Porque lá na máquina eu não vou ter dificuldade para precisar de muito tecido e diminuir. Agora, quanto para você, iniciante, não siga esse meu passo de cortar reto, tá? Na linha. Você deixa a margem da costura, tá certo? Vou dar continuidade no coxa aqui para me explicar direitinho para vocês. Quem tem mais experiência, quem já tá trabalhando nessa área há um tempão, né, não tá iniciando, corta mesmo em cima, não tem problema, porque a gente tá falando aqui de um tecido Lycra praia, né? Então, você pode, mas agora, você que tá iniciando, você não pode cortar igualmente uma que tá já bem lá na frente, né? Então, você faz isso. Você, iniciante, segue esse corte meu aqui, depois desse, tá? Esse aqui que você tá vendo, a margem da costura, porque a máquina overlock vai retirar essa sobrinha aí, tá bom? E a peça vai ficar no tamanho ideal. Com certeza, vocês aí estão entendendo, né? Então, aqui a gente cortou a frente. Lembrando que esse tecido é uma Lycra praia, tá? Ou suplex praia, certo? Qualquer loja aí que vocês compram esse tecido, vocês podem dizer para que é, se você tiver dificuldade. Você pode falar com a revendedora, o revendedor, para que você quer o material, que com certeza ele vai estar te oferecendo o tecido adequado para o teu trabalho, tá? As meninas que trabalham nessa área de revendedora com tecido, elas são experientes. Então, nós cortamos a frente e vamos cortar as costas da calcinha, tá certo? Aqui, como eu falei pra vocês, que aqui são 3 tamanhos diferentes, 8 anos, 6 anos e 4 anos. Eu tô cortando o tamanho de 8 anos, tá? Todinho, o molde inteiro, sem retirar nada, tá bom? Aqui, lá eu risquei pra vocês verem, aqui eu não vou riscar, tá? Eu vou cortar deixando uma margenzinha, não vou deixar em cima, porque lá eu não deixei em cima, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, olha, se você não quiser riscar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você está iniciando, a gente quando tá iniciando, sempre a gente busca aí
alguma coisa para nos auxiliar. E nós tem aqui os famosos alfinetezinhos, né? Que sem ele a gente não vai ter muita facilidade na costura. Então, você pode estar aprendendo com alfinete, se você não quiser estar com todo esse trabalho de risco, tá certo? Então, ó, confere direitinho a peça, tá? Então, aí você corta lá no fundo da outra peça, eu deixei a margem da costura. Aqui não vai ser diferente, vamos deixar também, tá certo? Aqui também vamos deixar a margem, que essa margem a gente vai precisar, porque a overlock ela vai cortar. Aqui eu vou cortar no reto, tá? Porque lá na outra eu também cortei assim, porque eu não vou precisar, viu? E aí eu vou estar mostrando pra vocês a costura passo a passo, tá certo? A mesma coisa, gente, vocês vão fazer, vocês vão pegar, você já pode pegar o molde e tá colocando. Olha, tecido preto, vocês colocam o forro preto, certo? Eu vou colocar esse forro aqui para facilitar vocês verem o acabamento do lado de dentro. Então, veja bem, meninas, a mesma coisa que eu fiz com as duas partes, frente e costa da calcinha, eu cortei a mesma medida, com o mesmo molde no forro, certo? Então, vamos lá, aquela montagemzinha, que é um truque que muita gente tem dificuldade, né? Eu mesmo tive muita. Eu tive que aprender isso aqui sozinha, porque eu não tinha internet, e foi uma série de coisas. Por mais que eu estudei bastante a área de vestuário, mas tem umas coisas lá que você não aprende, certo? Então, vamos lá. Veja bem, ó. Aqui é o lado frente do tecido que eu tô falando, tá? Tanto faz você botar aqui, eu coloquei o lado das costas, ou como você colocar o lado da frente. Eu quero dizer assim, aqui é o lado direito do tecido, aqui é o lado esquerdo do tecido, tá? Ou o lado avesso, da forma que vocês chamam aí, qualquer coisa. O lado avesso, o lado esquerdo, tá? Então, se você colocou aqui o lado direito do tecido aqui pra cima, não importa se é frente ou costa, então, você coloca direito com direito, vejam bem, né? Então, aqui nós temos o lado avesso do tecido, aqui o lado avesso. Se essa última parte que você colocou aqui em cima é o lado da costa, então, você vai pegar o forro do lado das costas e colocar aqui em cima, certo? Então, ficou o lado que tá aqui embaixo, é o lado da frente da calcinha. Então, por último, aqui, o lado da frente da calcinha, certo? Como ela ficou assim, isso aqui é a forma de embutir a peça, viu, meninas? Preste bastante atenção, posso repetir de novo. Embaixo tem frente. Em cima da frente tá o lado das costas da calcinha, certo? Sendo que o lado direito da calcinha tá aqui dentro. O lado avesso tá fora e fora. Então, colocamos aí, se aqui o segundo tecido foi colocado as costas, então, é o forro das costas que vamos colocar. E, por último, frente, né? Vamos acertar direitinho, né? E colocar o alfinete, pra gente poder levar pra máquina. Tudo certinho. Coloque um alfinete e faça o mesmo procedimento. Acertem aqui a peça bem uma na outra, porque a gente tá com 4 tecidos. Tem que ter bastante cuidado para não perder nenhum nem outro, para a costura pegar as 4 peças, tá? Quando colocamos certinho,
Colocamos o alfinete. Então, vamos lá na máquina ver o resultado. Vamos fazer assim em todas as laterais, no fundo, tá? Ó. Aqui nós temos a frente, né? E aqui também o lado da frente. Toda costuradinha, as lateral, né? O fundo. Agora a gente vai virar a peça. Somente isso você vai fazer, gente, ó. Viu só? Aqui tá as peças igual, frente com frente, tá? O lado de trás com o lado de trás, tudo certinho, tá? As costuras aqui, ó, quando você termina, às vezes fica só essa sobrinha. Você nunca deixa de fazer reparo, né? Faça reparo, mesmo que você vai passar lá na overlock para colocar o elástico, mas você deve estar tendo atenção nessa sobrinha que fica aqui, ó, tá? Não tem jeito, sempre fica essa sobrinha aqui, porque esses tecidos, eles são uns tecidos com bastante lycra. Tanto faz o suplex praia como o forro, tá? Não vão colocar um forro que não tenha esse tipo de tecido, tá? Ó, ele estica bastante, tá? Então, se vocês colocar um forro que não acompanha a lycra do suplex, então você pode ficar com problema na peça, tá bom? Então, a gente vai agora colocar o elástico na overlock para depois a gente mostrar lá na galoneira como é que faz o último acabamento. Eu vou mostrar para vocês colocando o elástico do couro. Olha, gente, agora é o elástico, tá? A questão do elástico, sempre o apropriado é a gente usar duas larguras de elástico diferentes quando é o assunto da calcinha ou a sunga masculina, né? Ou cueca, como vocês chamam. Veja bem, eu vou utilizar esse elástico, não vou dar a descrição dele, tá? Porque eu não tenho muito isso comigo. Tá dando a descrição, por exemplo, do produto, né? Porque a gente não ganha nada com isso. A não ser que uma aluna pergunte, aí eu vou e indico qual o elástico melhor. Mas são muitos elásticos bons, né? Que você pode estar trabalhando na moda praia. Então, para as pernas da calcinha, eu vou utilizar esse aqui, ó. Ele contém 1 centímetro de largura, tá? Ele é muito bom para colocar na perna. Se ele ser mais estreito um pouquinho, também, ele de meio centímetro, ele fica ótimo para perna, tá certo? Vocês podem colocar aí, eu vou usar esse, tá certo? De 1 centímetro. Já aqui na cintura, eu vou usar esse de 1,5 centímetro, tá? Então, vocês podem colocar um de meio centímetro aqui e um de 1 centímetro aqui. Fica, ó, ótimo, tá bom? Então, vamos lá pra costura.
Então, ó, nós já colocamos o elástico, né? Eu não fiz essa parte pra vocês verem lá na overlock. E já passamos aqui na galoneira, né? Então, agora vocês vão ver eu fazendo essa costura de galoneira aqui na cintura, que foi aonde eu coloquei lá o elástico, vocês vendo. Veja bem, esse encontro tem que ser mais de 1 centímetro de encontro. Se o elástico for um pouco mais largo que isso, vocês passam a costura da overlock aqui, tá? Sem cortar o elástico. Mas como ele é estreito, pode deixar assim mesmo. Outra coisa é ter atenção lá na hora de posicionar esse elástico, gente. Vocês não podem deixar a máquina overlock cortar o elástico. Vocês têm que treinar. Se vocês não tiverem boa habilidade, treine em tecido, para vocês terem uma habilidade que a máquina passe e tira só a sobrinha do tecido, sem atingir o elástico. O elástico tem que ficar intacto aqui, só preso, certo? Então, aqui na galoneira, nós vamos dar continuidade para o último acabamento, né? Lembrando que não costuramos aqui. Nós já vamos colocar a peça de uma forma que a costura você não vai estar vendo a lateral, a não ser tendo bastante foco, viu, gente? Porque é aqui, ó, quando vocês puxam, vocês vão ver aonde tá o sinal dessa ponta do elástico presa ao tecido, né? Só dobrar e passar a costura não é o suficiente, gente, tá? Porque vai ficar engeado demais aqui. A peça fica com defeito. Tem que ter isso aqui, ó. Essa pressãozinha. Não precisa puxar muito, mas vocês puxam um pouco e forçam o tecido para esse lado. Sem deixar a agulha sair do ritmo da costura. Porque essa costura tem que ficar perfeita aqui, tá? Bem em cima, certinha. Então, vocês têm que ter essa habilidade, se esforcem aí, treine, viu? Ó, vocês podem ir fazendo devagarinho. Uma coisa boa que eu sempre indico para as alunas é colocar o dedo aqui para a peça ir passando, vocês vão sentindo aonde tá essa demarcação do elástico lá embaixo, tá bom? E sempre vocês fazem isso que eu tô falando. Dobrem certinho. Puxe, não precisa muito, e puxa o tecido para essa lateral, tá? Tem que estar forçado para cá e para cá, tá bom? E esse dedo aqui vocês vão percebendo, tá? Como é que tá, onde é que tá a costura passando, tá bom? Então, a gente vai fazendo isso aqui. Por que que tem que ter bastante cuidado aqui? Pra ela não engiar e pra nós ter esse resultado aqui, tá certo? Quando eu terminar aqui, eu mostro pra vocês o resultado dessa costura, tá bom? Então, ó, veja bem o resultado final da nossa... Então, aqui a gente tem o resultado final da nossa peça, né? Igual eu expliquei pra vocês. Olha, por que que eu coloquei esse forro dessa cor? Pra vocês verem a importância dessa costura ficar bem alinhada, apesar dela ser feita por esse lado, tá? Mas ela tem que ficar exata, porque se nós fizer ela de forma desalinhada, ela ficar muito pra cá, essa peça vai ficar virando assim, ó. Ela não vai ficar certinha, tá? Se ela ficar aqui fora, ela vira do mesmo jeito que o elástico solta. Então, ó, tá aqui, ó, uma peça perfeita, né? Como eu expliquei pra vocês, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E com certeza vai ter mais novo vídeo aí no nosso canal. A gente vai estar divulgando um vídeo novo toda semana, tá bom? Espero que tenham gostado.